Concordo. Só que tem um problema. A âncora pode gerar um dualismo grave. Hiperfoco, o Homo sapiens se torna Homo Deus. Se alguém te ofende e você compra a ofensa, dá crédito a ela, abre janela killer, o volume de ansiedade é tão grande, naquele momento fecha o circuito da memória. Hiperfoco. Milhares de arquivos com milhões de dados não são acessados. O Homo sapiens vira um animal. Neste momento, nos primeiros segundos do hiperfoco, os pais dizem palavras que nunca deveriam dizer para os filhos. Neste momento ocorrem atos suicidas. Nesse momento pode ocorrer assassinatos. Nesse momento deflagram-se guerras. Peguei meu telefone. Era 6:30 da manhã. Uma amiga minha. Joel, amiga assim, de infância, de natação, de 30 anos. Caramba, eu vou falar isso aqui. Joel, pensei em tirar minha vida ontem. Você imagina 6:30 da manhã você ouvir um negócio desde a tua amiga? Aí eu descobri mais uma vez. Eu vou te dar cena. Descobri mais uma vez que eu fui traída. Mais uma vez pela pessoa que eu tava. Todos os homens da minha vida me traíram, começando com meu pai. E pensei em tirar minha vida ontem. Mas tô aqui pedindo ajuda pro meu amigo. Eu quero mudar de ambiente, eu quero estar num lugar legal, eu quero ficar perto de você, Joel. Porque você, o jeito que você trata a sua esposa, o lugar que você tá, as conversas que você fala, são conversas legais que eu quero estar perto. Mas você imagina a dicotomia, assim, né? E ela tem uma filha. Ela tem uma filha. Uma filha de 12 anos. Por que eu quero te dizer isso? Porque ela ainda... Eu já ouvi isso dela umas 2 vezes. Ao longo desses 30 anos que eu sou amigo dela. Que ela tentou tirar a vida dela. Eu já ouvi isso umas 3, 4 vezes. Então, essa janela é traumática. Esse registro não foi embora. Esse discurso continua. Não foi apagado. Não foi apagado. Eu já ouvi ao longo de 30 anos umas 4 vezes. Ela tem uma filha. E isso não foi motivo pra ela não pensar isso. Eu tenho 3 filhos, tá, doutor? Então eu fico pensando assim, caramba, imagina, né? Eu coloco os filhos na cena, eu coloco tudo na cena. Claro. E ela realmente pensou, e o discurso foi: todos os homens da minha vida me traíram, começando pelo meu pai. Assim, com essas informações, poucas que eu te dei, mas você é o craque nisso. O que é possível já identificar que aconteceu nessa vida dessa minha amiga, que eu acredito que as pessoas que estão assistindo e ouvindo, muitas delas vão se identificar com essa história. É uma história muito interessante, mais comum do que se imagina. Número 1, o passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o nosso futuro. Caso contrário, nós nunca seremos autores da nossa própria história. Tá. Número 2. Passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o que eu vou construir daqui para frente. Explica a minha dor, a minha angústia, pessoas me traíram, me asfixiaram, não me valorizaram na estatura que eu mereço, explica meu presente. Mas jamais pode explicar o meu futuro. Consequência disto, vitimismo. Uma pessoa que é vitimista, ainda que tenha motivos para sentir apequenada, ferida, machucada, excluída, ela retira o seu eu, que representa a capacidade de escolha, de ser protagonista do teatro da sua mente. Ela não vai dirigir mais seu script, porque ela sempre vai colocar o pai, o ex-marido, os amigos, as pessoas como responsáveis pelas suas mazelas. Sim, eles provocaram uma série de janelas killers, mas o problema não é o que os outros fizeram com a minha dor. O que eu faço a partir dessa dor para me tornar alguém que lidera a minha mente e não é liderado por ela. Terceiro ponto. Existe uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. E você sim falou sobre ela no início deste podcast. A dúvida, ela é poderosa para que o eu, ele impugne, discorde, confronte as janelas traumáticas. Ele confronte o que as pessoas imprimiram na minha vida. Perfeito.
Então, se eu não duvidar, e a dúvida é realizada com autoridade, se eu não duvidar de tudo aquilo que me controla, tudo que eu creio, se tornará um cárcere mental. Exato. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Veja bem, a dúvida na filosofia, a crítica na psicologia. Eu tenho de criticar os pensamentos tóxicos todos os dias, mas não criticar como uma pessoa vitimista, mas como protagonista, como autor da própria história, com autoridade, discordando seriamente da minha posição de me curvar à dor e de me tornar escravo dela. E a outra parte da técnica, que é o terceiro elemento, duvidar, criticar e determinar ou decidir. Todos os dias, cada ser humano tem de fazer escolhas. Todos os dias. As escolhas são diárias, só que nós não fazemos. Decidir o quê? Decidir ser gestor da emoção. Como não há inteligência emocional, e nós abordamos sobre isso, discutimos sobre isso, a emoção é burra, a emoção é desinteligente, a emoção é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. Então Daniel Goleman, ele trouxe os elementos da inteligência emocional e foi muito importante em 1995. Só que ele não sabia que a emoção por si só, ela não consegue ter credibilidade nela mesma. Exato. Porque ela não produz pensamentos, não tem intelectualidade. Esse é um atributo do eu. Boa. Reitero, o eu que tem capacidade de escolha, consciência crítica, autonomia, autodeterminação. É o eu que tem que gerir a emoção. A técnica DCD empodera esse eu. Se eu uso os elementos mais importantes das ciências ao longo da história, como a arte de duvidar, eu fico forte, eu fico protagonista, eu duvido de que eu vou ser escravo do medo de falar em público. Certo. Eu duvido que eu vou tirar minha vida. Eu vou transformar o caos em oportunidade. Me abandonaram, me rejeitaram. Quem perdeu foi meu marido. Bom. Ela deveria proclamar. Quem perdeu foi ele, porque eu sou uma pessoa incrível, inteligente, maravilhosa, altruísta, bonita. Porque beleza está nos olhos de quem vê. Boa. Então você transforma o traidor não no seu algoz. O traidor perdeu, porque você se torna alguém que reescreve a sua própria história. Então, duvidar, criticar e determinar é uma das ferramentas de gestão da emoção que torna o eu ativo. E isso também, se você perguntar para a inteligência artificial, fazer uma varredura para os grandes pensadores da filosofia, da psicologia e da sociologia, praticamente não há muitos elementos que estimulam ou teorias que definem o eu como alguém que é ativo, que recicla e reedita a história. Sim. O eu é muito passivo. Até mesmo quando a pessoa vai diante de um psicoterapeuta, não importa a linha, se psicanalítica, existencialista, cognitivista ou comportamentalista, não importa. O paciente não pode ser um espectador passivo do processo terapêutico. Certo. Como um aluno não pode ser um espectador passivo no teatro da sala de aula. Eles têm de ser provocados a atuar-se como diretor do script. Então, se eu duvido, se eu critico, se eu decido ser autor da minha própria história, se eu me empodero para que eu possa encontrar as raízes dos meus conflitos. Por que meu pai me traiu? Por que meu marido me traiu? Por que minha esposa me traiu? Por que as pessoas me abandonaram? Por que eu fui humilhada publicamente? Se eu encontro as raízes, bom, foram por isso e aquilo. Mas devo eu comprar aquilo que não me pertence? Eu não causei. A intelectualidade é virtual. Então o pensamento do outro, a rejeição do outro é virtual. Só se torna real quando eu dou credibilidade autógena. Aí eu arrasto e transformo aquilo que é estéril do outro em algo real na minha emoção. Então por isso que a mente mente. Os piores inimigos não estão fora de nós. Estão dentro de nós mesmos. É o nosso eu que não assume o seu papel como piloto da mente humana. Ele como executivo da única empresa que não pode falir. Antes das empresas falirem, terem decadência, os líderes entram em colapso. Porque nós não fomos treinados, do ponto de vista educacional, para intervir no planeta mente. Nós não fomos treinados para entender que qualquer ofensa, rejeição, crítica e exclusão é virtual. Só se torna real se o meu eu for ingênuo como gestor da mente e der uma credibilidade dramática àquilo que eu não construí.
e não entender que minha paz e minha saúde emocional valem ouro, o resto é lixo. Os psiquiatras tinham tempo para ser artistas plásticos, porque haveria muito menos pacientes. Exato. Os generais teriam tempo para escrever poesias, porque haveria muito menos guerras. E os policiais teriam tempo para fazer mais esportes, porque havia muito menos ocorrência. Infelizmente, no mundo todo, a nossa espécie, por não entender essa última fronteira da ciência, que eu te falo com muita humildade, minha vida, eu sou o psiquiatra mais lido do mundo, mas talvez um dos que tem um peso maior por onde caminha a humanidade. Dói na minha alma em saber que existem soluções para que a nossa espécie se torne mais viável, harmônica, generosa, que brancos e negros nunca foram diferentes, não é pela fina cor da pele, a mesma intelectualidade, emocionalidade, a mesma atuação do eu como protagonista pode ser operado, sempre foi a mesma. Não existe a chineses, orientais e ocidentais, intelectuais e letrados, ricos e miseráveis. Somos seres humanos, únicos e irrepetíveis, mas sinceramente, não apenas andamos na superfície do planeta Terra, nós andamos na superfície do planeta Mente. E você falou sobre o eu. Se a mente mente, o que é a mente e o que é o eu? O eu é a consciência? É muito importante a sua pergunta. O que é o eu? O eu, ele é a expressão máxima da consciência humana. Tá. Mas o eu é a emoção? O eu é a emoção, mas ele é muito mais do que a própria emoção. Tá. Então é mais do que a emocionalidade. O eu é a intelectualidade? São os pensamentos? Sim, mas ele é muito mais do que os pensamentos. O eu é um diagnóstico de depressão? Sim, mas ele é muito maior do que a própria depressão. Ele é muito maior do que a própria síndrome do pânico. Nós somos maior do que um diagnóstico, maiores do que a nossa própria dor. A sua amiga que pensou em tirar a vida. A cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. A cada 40 segundos alguém materializa o suicídio. E toda pessoa que pensa em morrer não quer matar a vida. Quer eliminar a sua dor, Exato. Sua angústia, o seu autoabandono. E só de saber isso já é maravilhoso. E no meu Instagram nós temos eu gostaria, se você quisesse me seguir, por favor, com muita humildade, @AugustoCury, temos um programa gratuito de prevenção de suicídios, que é o programa Você Insubstituível, onde nós levamos as pessoas a perceberem que por nada e por ninguém devemos vender o invendável, a nossa saúde emocional. Por nada devemos trocar aquilo que vale ouro, que é a nossa essência, nossa paz, a nossa tranquilidade. E paz e tranquilidade é os fenômenos mais importantes da felicidade. Não há felicidade sem ansiedade, não há felicidade sem angústia, não há sucesso sem fracassos. A vida é um contrato de risco. Também a emoção é um contrato de risco. Quando passamos por angústias e ansiedades, nós podemos escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, o projeto Você Insubstituível mostra que cada ser humano é único e irrepetível. Que no fundo, todo mundo, toda pessoa que pensa em morrer, tem fome e sede de viver. A sua amiga, ela tem fome e sede de viver. Ela só quer domesticar os fantasmas mentais que estão na mente dela. Só como o eu dela não é alimentado, nutrido para compreender as contradições da mente, os conflitos e os cárceres mentais, ele não é empoderado. Eu crio um filtro fundamental, porque o que você fala é virtual, são sons. Se você não me ferir fisicamente, você não pode me ferir, você não tem o poder de me ferir emocionalmente, a não ser que o meu eu consentir. E é por isso que também estou mentoreando o programa Touch Peace, 100% gratuito no mundo todo, em dezenas de países, para que voluntários... Eu gostaria até que você fosse um dos embaixadores do Touch Peace, entendeu? Já. Conta comigo. Tá? É 100% gratuito. Touch Peace. Touch Peace. Toque de paz. Na China, na América Latina, na Europa, estamos começando a ganhar corpo e volume, onde nós vamos treinar voluntários para atender emergencialmente as pessoas em situação de risco, vivendo solidão. A solidão hoje faz parte do teatro da humanidade. As pessoas nunca estiveram tão sós no meio da multidão, tão sós
conectada com o mundo, mas não conectada consigo. A solidão social que a sua amiga está vivendo, ela é dramática, mas ela ainda é suportável. A segunda solidão é pior e é insidiosa. É a solidão do autoabandono, onde meu eu desiste de mim mesmo. E nenhum ser humano devia desistir de si mesmo. O eu tem que ser teimoso, o eu tem que ser rebelde, o eu tem que ter autoridade, o eu tem de ser o agente de mudança onde nós não abrimos concessão. Quando o eu ele sai da condição de vitimista, frágil, inseguro, muda tudo, muda a chave. O eu é como a gente nos enxerga? O eu é como a gente é a representação do que nós somos? O eu é a representação do que nós somos, está correto, é a nossa identidade, é a nossa capacidade de autonomia, é a nossa capacidade de escolha, é o agente de transformação, mudança e repaginação da nossa história. Você não muda o passado, escrever o presente. Mas este eu não é um eu que realiza a tarefa só. Eu vou, eu faço, eu quero, eu vou comprar um carro, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um projeto para realizar. Não é um eu realizador de tarefas. É um eu que tem consciência de que ele é o piloto da mente humana. É um eu que tem consciência de que não apenas ele produz pensamentos, mas ele tem 4 copilotos. E também compreender isso muda tudo. 4 copilotos como o gatilho da memória. Por exemplo, enquanto estou falando, você está meneando a cabeça. Não é o eu. O gatilho é o primeiro copiloto. É o fenômeno da autochecagem. Ele dispara em nuvens, abrindo milhares de janelas ou arquivos mentais. É o segundo fenômeno. Então, o primeiro é o gatilho da memória. O segundo são as janelas da memória. O segundo copiloto. O terceiro é a âncora. Ela que gera foco, concentração. Ela que gera a eficiência ou não do processo de aprendizado. Sem foco, sem a âncora, você não consegue se concentrar, assimilar e aprender. Concordo. Só que tem um problema. A âncora pode gerar um dualismo grave. Hiperfoco, o Homo sapiens se torna Homo bios. Se alguém te ofende e você compra a ofensa, dá crédito a ela, abre janela killer, o volume de ansiedade é tão grande, naquele momento fecha o circuito da memória. Hiperfoco. Milhares de arquivos com milhões de dados não são acessados. O Homo sapiens vira um animal. Neste momento, nos primeiros segundos do hiperfoco, os pais dizem palavras que nunca deveriam dizer para os filhos. Neste momento ocorrem atos suicidas. Nesse momento pode ocorrer assassinatos. Nesse momento deflagram-se guerras.